esse número significa alguma coisa para você? Certamente, se você não está ligado aí nas últimas eleições, se você não tem nenhuma ligação com a política, esse número não vai fazer nenhuma diferença para você. Mas para uma vereadora de Jundiaí faz muita diferença. Por isso que a gente vai entrevistar Késia, a vereadora mais votada de Jundiaí, que teve 8.020 votos. Isso, Sandro, 8.020 votos. Sandro, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você nesse momento e dividir aí a minha alegria, agradecendo mais uma vez a população de Jundiaí, que me deu esse presente dos 8.020 votos e, mais do que um presente, a confiança no trabalho que eu construí e que eu quero construir, continuar construindo por Jundiaí e pelas pessoas que confiaram em mim, Sandro. Muito obrigada. Qual é a sensação de 8.020 votos? Esse sorriso, né? Desde que você chegou, você está com um sorriso no rosto e está assim, vivendo dessa forma, com um sorriso, porque queira sim ou queira não, 8.020 votos é a aprovação do seu trabalho, dos primeiros 4 anos na Câmara. É muito gratificante. Primeiramente porque eu trabalhei muito, né, eu e a minha equipe, para nós chegarmos a esse resultado. Nosso trabalho é um trabalho desde o início do meu mandato, em 2021, como a única mulher na Câmara Municipal. Então, eu já tinha ideias de projetos de leis, eu já entrei desenvolvendo projetos. Hoje, eu tenho várias leis já aprovadas em Jundiaí, provenientes desses projetos. Eu falo que eu e minha equipe, nós não tivemos feriado, final de semana, nós trabalhamos os 4 anos direto. E eu sempre falo muito da minha equipe, porque eu tenho pessoas muito competentes comigo, muito comprometidas, que não têm horário, não têm dia, estão sempre lá comigo, resolvendo os problemas diários, as necessidades diárias da população, na rua, nos bairros, como também desenvolvendo projetos e políticas públicas comigo. Então, é um resultado, sim, fruto de um trabalho muito grande, de muito esforço, muita dedicação, e eu venho organizando a minha campanha, planejando essa campanha, de aproximadamente 1 ano para cá, né, visitando os apoiadores que eu tive na primeira campanha e fortalecendo, trazendo outros. Esses apoiadores me levaram até outros apoiadores e aumentaram aí o meu nicho de apoiadores. Eu tive muitas pessoas que vieram me apoiar voluntariamente, fruto também do nosso esforço, do que nós conseguimos ajudar a população no dia a dia com eles. Às vezes não é só você resolver um problema, uma demanda dos serviços públicos ou de saúde ou de educação. Não é, Sandro. Às vezes as pessoas precisam ser ouvidas. Elas precisam perceber que elas estão tendo cuidado de uma pessoa que tem um cargo como o meu, de estar lá presente na vida delas, na casa delas e ouvindo a necessidade delas. Isso é muito importante para a gente construir uma carreira na política. Você que quer entrar na política escutou e anotou tudo que a Késia falou, né? Esse é o segredo para você ter uma boa votação. Mas além da boa votação, você teve o primeiro mandato, a única mulher. Eu queria que você falasse dessa experiência. Muito se fala na questão do preconceito da mulher em alguns lugares. E a política é um deles. Né? Eu queria que você falasse da primeira experiência dos primeiros 4 anos. Muito bom. Bom, na verdade, é um desafio muito grande. Foi um desafio grande e é um desafio não só para mim, mas acredito que para uma grande maioria das mulheres, né, que passa por essa situação de ser a única mulher dentro de um espaço totalmente masculino. 18 homens e só eu. Então, tinha o desafio do primeiro mandato na política pública, no legislativo, dentro da política, né? Eu fui durante 6 anos e meio em São Paulo, eu assessorei na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa, fui assessora hoje ele está como suplente de deputado federal, mas ele foi vereador, foi deputado estadual, está como suplente de federal. E agora, acho que ele já até saiu da suplência, acho que o deputado já assumiu. Mas eu fiquei 6 anos e meio em São Paulo, entre Câmara e Assembleia, e vim trabalhar também na Prefeitura de Jundiaí. Então, o total de assessoria foram 10 anos. Eu fortaleci a minha vida na política como assessoria. Mas quando você se depara em um cargo, né, que você tem como responsabilidade corresponder à população, já é um grande desafio. Mas eu acredito que isso, para mim, foi um presente, porque eu sempre gostei muito de estar com as pessoas e de resolver os problemas das pessoas, né? Lutar para isso.
Mas aí você chega num ambiente que já tem um certo desafio e que você está com 18 homens, né? E é um ambiente realmente, para alguns, é um ambiente machista, né? Lá eu vivi várias situações. Eu tive pessoas que me acolheram, homens, né? Que me acolheram com muito carinho, com muito apoio, que são hoje amigos e convivem na minha vida também, como também eu vivi, sim, alguns preconceitos de ser mulher e de trabalhar políticas públicas que se destacavam e eles se incomodavam pelo fato de uma mulher desenvolver um projeto e uma política pública que eles não tinham pensado. Então, é um pensamento realmente, é uma atitude mais machista, né? Mas nós sabemos também que é cultural, é da educação que essa pessoa teve, né? Eu sempre costumo dar de exemplo a educação que minha mãe deu para os meus irmãos. Em casa, nós éramos, né? Porque meu irmão mais velho já descansa com Deus, mas nós éramos em 4 homens e eu fui a última caçula mulher. E eles nos deram uma educação, Sandro, e a todos que estão nos acompanhando, uma educação em que as oportunidades, elas eram iguais. Então, meu pai sempre deixou claro, quem quiser estudar, quem quiser desenvolver sua vida intelectual e ir atrás dos seus sonhos e seus objetivos, tanto você, Kézia, como mulher, quanto seus irmãos vão ter total apoio meu. Né? Eu vou fazer todo o sacrifício que for possível na formação intelectual de vocês. Então, eu sempre tive uma criação muito... Meu pai sempre teve muita sabedoria. Quando eu tinha 18 anos, eu já sabia dirigir, porque ele me ensinou a dirigir e me levou a tirar carta aos 18 anos. Então, ele sempre falava, eu não vou preparar só os meninos, eu vou preparar você também para ser uma mulher preparada para o mundo, porque o mundo não é fácil. E, em contrapartida, os meus irmãos, você veja, a minha mãe ensinou lavar, passar, cozinhar. Então, eles sempre tiveram o emprego deles, a vida profissional deles. Mas hoje eu tenho um dos meus irmãos, inclusive, que é casado há 35 anos. E quando minha cunhada está trabalhando, porque ela trabalha ainda, ele já é aposentado, né? Ficou um tempo no banco, já se aposentou. E quando ela chega, às vezes está a janta prontinha, a casa limpinha. Por quê? Porque minha mãe ensinou isso a eles. Então, é educação, né? Nós somos muito reflexo da nossa educação. Então, eu enfrentei, sim, desafios muito grandes, estando num meio bem masculino, mas eu acredito que o meu propósito de trabalhar pela população, de amar o que eu faço e de querer dar resultados na política, foi muito maior do que tudo isso. Eu enfrentei e, graças a Deus, cheguei a esse resultado que hoje nós temos aí com 8.020 votos. Quando você fala que enfrentou, quer dizer que você precisou se posicionar em algum momento no plenário, em alguma reunião? Sem sombra de dúvidas. Precisei me posicionar, precisei ser firme, precisei falar à mesma altura. Lembra de alguma situação prática que aconteceu? Não precisa falar nome de ninguém, sim, mas só a situação. Eu vou citar, tenho até uma situação que marcou bastante, porque foi bem no comecinho do meu mandato. Eu desenvolvi um projeto, esse projeto entrou na pauta, né? E eu pedi até pro nosso diretor para colocar, se ele pudesse colocar no início, porque devido à minha letra Q, né, o alfabeto, eu ficava no final das pautas. E aí, dos itens da pauta. E eu pedi para ele, falei, olha, até adianta para eu poder discutir um pouquinho mais cedo, porque às vezes tem vereadores que têm compromisso, né? O doutor Paulo Sérgio às vezes vai para a delegacia, está em plantão. Falei, para eu poder discutir, porque era um projeto super importante até para eles se envolverem. E ele colocou, acho que era a 3º ou 4º item da pauta. E aí, a hora que eu estava dando uma lida na minha fala que eu tinha feito, e a hora que eu levantei para discutir, porque ao lado da sala, né, da sessão do plenário, tem uma sala dos vereadores e o café. E a hora que eu levantei, eu percebi que tinham 2 vereadores só. A hora que eu fui discutir, que eu subi na tribuna. E esses 2 estavam me observando, prestando atenção. E era o quê? 10? Nem 10, eu acho que 10 e pouquinho. E eu olhei e falei, poxa vida, não tem ninguém aqui. E tinha o presidente da mesa, né? O presidente da Câmara. E aí eu pedi questão de ordem para ele e eu falei, olha, presidente, eu não ia comentar, mas eu acho um absurdo um projeto no nível de importância que esse projeto tem, que é importante não só para o cidadão, não só para mim,
né, para o meu trabalho, mas para todos aqui, todos estão envolvidos nessa pauta. E eu tenho 2 vereadores só me ouvindo, né, aqui, para me ouvir, e os demais estão lá no café. Então, eu acho isso um absurdo. Depois, as pessoas comentam, eles comentam, que não existe diferença na tratativa entre a mulher na política e um homem na política. Eu fiz essa fala, agradeci. E a hora que eu fui começar a discutir, provavelmente eles viram por uma tela, né? Uma TV que tem lá no fundo. E aí veio aquele vum. Todos eles voltaram para a sessão. E aí eu discuti, eles voltaram, sentaram, comentaram, pediram a parte para comentar, participaram, né? Depois que eu fiz essa fala. Enfim, aí eu terminei, eu sentei, fui para minha mesa. E ainda eu tive que ouvir de alguns, você não precisava fazer isso, porque você acabou nos expondo. Porque o pessoal que estava na plateia realmente achou um absurdo, não tem ninguém lá, porque isso não é feio só para eu que fui discutir. Isso não é bonito para casa, né? Que tá lá, as pessoas estão lá para assistir. Enfim, e ainda eu tive que ouvir que, de poucos, mas eu tive que ouvir que eu não precisava ter exposto eles, entendeu? A gente vê, às vezes, pela televisão, o deputado lá em Brasília, né, discursando para um plenário vazio. Né? Isso chama muito a nossa atenção, porque se os deputados, os vereadores ganham para fazer o trabalho deles, qual que é o trabalho deles? É escutar, é discutir, propor, é tudo isso, né? Mas a gente vê aquela imagem e fala assim, não acredito, como é que a pessoa pode? É claro que aquela fala vai ter um corte, vai ser levado para uma TV, para um rádio, mas falta respeito. Muito. Né? E é preciso ter reciprocidade. Sem isso, não adianta, né? Ainda mais quando você é mulher, né? E aí você vê essa movimentação, né? Isso não é nada legal. Agora, quando a gente fala de 8.020 votos, você sabe que uma informação é só uma informação, mas quando ela é comparada com alguma coisa, aí a gente vê o peso. Sim. Na primeira eleição você teve 2.648. 2.600 para 8.000 votos, né? Sim. E o que significa esse aumento na sua visão? Sandro, na minha visão, o primordial é o relacionamento e o contato com a população. Primeiro, eu acredito que é amar o que você faz, né? Quando você ama o que você faz, muito mais do que retorno material, você ganha vendo o problema de alguém resolvido. Eu consegui trazer para a saúde de Jundiaí, eu ainda tô rouca da fase de campanha. Foram muitas reuniões que eu fiz, graças a Deus. Eu batalhei por uma emenda parlamentar para o Hospital São Vicente, que ainda está sendo usado, de 5.100.000 no total de emenda. E eu sei que ajudou e ainda está ajudando muitas pessoas na fila de consultas com especialistas e exames. Então, quando você vê uma pessoa que está precisando de um tratamento na saúde, que você consegue, de certo modo, não era para ser assim, mas nós sabemos que a demanda no nosso Hospital São Vicente é muito grande, atende pessoas da região, e muitas vezes a população tem que nos procurar, tem que recorrer a nós, e eu acho que o meu trabalho é esse também. No entanto, eu fui lá, busquei emenda para ajudar o São Vicente, para eu poder cobrar também. Eu preciso ajudar as pessoas, eu ajudei vocês, eu não estou só pedindo, né? Então, eu fui lá, me esforcei, tenho essa emenda, e quando alguém precisa, eu batalho mesmo, eu vou atrás para cirurgia, para consulta, para exame, enfim. E aí eu acredito que não só o amor em primeiro lugar, o propósito que a gente tem naquilo que a gente faz, né? Quando você tem propósito de ver resultado dentro daquilo que você faz, as portas vão se abrindo. E eu sou uma pessoa muito simples, as pessoas me veem assim, eu gosto muito de me arrumar, eu sou muito vaidosa, desde muito novinha, a única menina de casa, então fui criada assim. E assim eu fiquei, né? E fui bancária, e sempre trabalhando social, sempre maquiada. E eu gosto de ser assim, de ser feminina. Mas eu aprendi também a ser muito forte e batalhar por aquilo que eu quero, porque eu sei dos meus propósitos. Então, quando eu trabalhava no banco, no poder privado, eu fazia o que estava ao meu alcance, mas eu não me via com mais possibilidades de ajudar as pessoas. Então,
Hoje, na política, eu tive a oportunidade de ajudar pessoas, de construir políticas que ajudem a cidade como um todo, independente de quem for. E esse atendimento diário e esse cuidado de estar com as pessoas. As pessoas, elas gostam de sentir confiança em você. E também ver que você é natural, que você é aquilo. E quem me conhece, Sandro, e vê o meu jeito de ser, sabe que eu sou isso. E que eu faço por amor. Então, eu vou até o fim para conseguir. Teve alguns projetos que eu consegui tirar do papel, de obras grandes, que nem a Ideal Padrão, lá do Caxambu, que tem na Miazen, que tinha 20 anos esperando essa obra. E eu peguei esse processo, levei para o governo, fiquei lá cutucando, né? Vamos lá, quando vai sair, quando vai ter o recurso. E graças a Deus está lá entregue, estou dando um exemplo para vocês. Eu acredito que essa força de vontade, essa determinação de ir lá, de conquistar, de conseguir, e não é para mim, é para as pessoas que estavam lá e estavam precisando disso. Então, eu acredito que é toda uma construção. A política, você não cresce na política da noite para o dia, você constrói a sua história na política. E eu acho que isso é o justo, né? E é isso que eu estou fazendo, eu estou construindo. E com muita calma, mas muito retorno para a população. Porque as pessoas gostam disso, de quem está com elas, de quem é verdadeiro, né? De quem é simples. Eu levo muito isso para minha vida também, o que o meu pai sempre ensinou a gente em casa. Você esteja na posição que você estiver, mantenha a sua humildade, a sua simplicidade. A soberba é algo que a soberba e a arrogância uma hora vai te levar à derrota, né? Tudo tem um fim, o que é positivo muito mais o que é negativo, né? Mas o que é positivo, quando você faz com amor, com determinação, com verdade, a tendência é você crescer. Então, eu acredito que o retorno aí dos 8 mil votos, esse resultado é retorno, sim, da população, do que a população viu. Quem me acompanha e quem esteve comigo esses 4 anos do meu mandato, sabe o quanto eu trabalhei e quanto eu fiz com amor para cada um que eu e a minha equipe atendeu. Então, eu tenho certeza, a minha política foi uma política, uma campanha limpa, honesta. Eu tive que ouvir, inclusive, de algumas pessoas que eu comprei votos, né? Que eu fui comprar votos. E, assim, eu falo que eu fico tão... Quando eu cheguei aqui, você falou, você sorri. Eu sorrio com paz, porque eu tenho paz da pessoa que eu sou. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu sei o caráter que eu tenho. Então, eu tenho certeza, Deus, eu e as pessoas que estão comigo sabem que eu construí para chegar nesses 8.020 votos. Para as pessoas que não conhecem a Kézia, ela é uma mulher grande, ela tem 1,80 m, né? Não só na estatura, mas também nas ações. Ela respeita as pessoas, eu já vi no Parque da Uva, na festa da uva, né? E aí você fica, as pessoas chegam, ela abraça, ela beija, ela dá atenção, né? Ela faz o trabalho que o vereador tem que fazer. Porque se o vereador não escuta as pessoas, como é que ele leva as demandas? Como é que ele vai resolver os problemas? Não tem jeito. Mas mesmo assim eu conheço pouco. Eu sei que você trabalhou no banco 15 anos, que você tem 3 irmãos, tinha 3 irmãos, né? E um dos irmãos já está aposentado, mas quem é a Kézia? Se você pudesse definir, me fala um pouquinho mais da sua vida. Sim, lógico. Bom, a minha mãe teve 4 homens, na verdade. Meus pais sempre quiseram família grande, né? Eu sou neta de imigrantes italianos. Os meus avós vieram da Itália, de De Luca, que é uma província bem pequenininha de Toscana. Eles vieram e moraram e foram criados os meus tios, né, com meu pai, foram criados em São Paulo. O meu avô, ele já veio com uma indicação. Ele era enfermeiro, trabalhava na área de saúde, né? E ele veio com uma indicação para trabalhar com a família Matarazzo em São Paulo. Então, ele começou a trabalhar e administrar uma área do Hospital Matarazzo em São Paulo. Mas vieram muito pobres, né? Muito carentes, e isso ajudou muito. E o meu pai sempre conta, o meu pai falo que é um ensinamento de vida e continua sendo, não só para mim, mas para todos que estão próximos a ele. Minha mãe também, mas ele, por toda essa história de vida, né? Ele teve dois irmãos que morreram na Segunda Guerra Mundial, um tio que faleceu na Primeira Guerra Mundial. Então, quando ele
ele foi criado em São Paulo, e quando meu avô começou a trabalhar com a família Matarazzo, ele convivia com os filhos do Matarazzo. Então, ele convivia, ele conta, brincando com os meninos no jardim da casa dos Matarazzo. Eles eram muito ricos, né? Então, ele convivia com aquele meio, e ele era um menino de 8 anos que já trabalhava para ajudar meu avô e minha avó no sustento da casa. Então, ele fazia os biquinhos lá na casa da família Matarazzo, limpando o jardim, ajudando os meninos para poder ganhar um dinheirinho e ajudar em casa. E assim ele foi se dedicando e começou a estudar. E eu sempre falo que ele é um exemplo também para mim no que diz respeito à organização financeira, porque o meu pai, ele com 18 para 19 anos, ele fala que ele recebia o salário dele, né? Ele conta para nós, ele recebia o salário, ele começou a trabalhar, foi para uma área metalúrgica, começou a trabalhar, e com 19 anos ele recebia o salário, ele dava metade para o meu avô, pegava um pouquinho para ele, né, para passar um pouquinho o mês, e a outra metade ele guardava. Então ele conta que com nem 20 anos ele teve um terreno na Avenida Paulista, em São Paulo, fruto do trabalho dele, do esforço dele, né? Contando dinheirinho, ele foi lá e comprou. Obviamente eram outros tempos, né? Mas é uma história linda de vida. Meu pai viveu, aí, né, começou a história dele, viveu na TV Tupi, conheceu a Hebe, conheceu o Silvio Santos, enfim, tem uma história maravilhosa de vida. Até que ele veio para Jundiaí, conheceu minha mãe, veio a trabalho, conheceu minha mãe e casou-se em 6 meses. Nossa, que rápido, naquele tempo, naquele tempo, porque a minha mãe ficou... Ela tem uma irmã, minha tia, que já era casada, casou muito jovem, aos 16 anos, e meu avô já era falecido, e estavam só a minha mãe e a minha avó. E a minha avó faleceu muito nova, então ficou só a minha mãe, ela já namorava, então em 6 meses eles casaram. E minha mãe, neta de libaneses, então eu tenho um sangue italiano, uma veia, outra libanesa. E aí eles se casaram, mas minha mãe não queria se mudar para São Paulo, ela não gostava, estava acostumada em Jundiaí. E aí meu pai veio, comprou um terreno e construiu na Ponte São João, onde eles moram até hoje. Você sabe como que é pessoa de idade, né, que não quer sair por nada, tá lá na casa dele. E aí foi construindo a vida deles. Eles tiveram 4 filhos, 4 homens. Desistiram de ter uma menina, que eles sempre quiseram. Aí, depois de anos, a minha mãe descobriu que estava grávida. E aí, veio a menina que eles sempre quiseram. E nós sempre fomos uma família muito unida, né? Apesar podia passar por qualquer problema, situação. Aí, nós perdemos o nosso irmão mais velho, muito jovem, aos 24 anos, repentinamente, de um problema, de um infarto mesmo, fulminante. Então, foi uma perda muito grande para os irmãos, para os meus pais. Mas nós sempre muito unidos, a família muito unida. E eu fui criada com muito carinho, muito amor, mas também uma educação muito rígida. O meu pai, ele ensinava que nada era fácil para a gente conquistar. Ele se dedicava muito aos nossos estudos, à nossa formação intelectual. Eu sempre falo que a educação, a minha formação de caráter, de pessoa, a mulher que eu sou, foi dentro da minha casa, com os meus pais. A escola era só para nos ensinar as matérias básicas, né? Infelizmente, a gente vê muito invertido hoje. Os pais jogam muito a responsabilidade para o Estado, né? Para as escolas. E falta isso, essa atenção, esse carinho, esse amor, essa presença dos pais, né? Muitas vezes. Então, eu vivi uma educação muito bonita em casa e nas escolas também, porque era muito diferente. Eu vivi aquela fase de escola que os convidados chegavam, as pessoas chegavam, a gente tinha que levantar para receber, enfim. E aí eu comecei a me dedicar aos estudos. Eu fiz minha primeira faculdade muito jovem. Meu pai falou, olha, vai dedicar aos estudos, então não vai começar a trabalhar cedo. Então, eu terminei a minha primeira faculdade, eu tinha 20 anos, 20 para 21, eu fiz Direito. E aí eu exerci, acho que deu 1 ano. E eu fui prestar, meu irmão já era bancário do Itaú, Eduardo. E ele falou, entra, que vai ter uns concursos do Banco Itaú, inclusive na área jurídica, que era advogado júnior, né? E eu entrei, me inscrevi. Aí, quando eu fui ver os outros processos, as outras
concursos que iam ter no Itaú, tinha um para trainee da área comercial, que era gerência, né? Você já entrava na área de gerência. Aí eu fui e prestei os dois. Só que o para advogado júnior, você começava a ganhar bem pouquinho. E o para área comercial era um salário maravilhoso naquela época, né? E eu nunca tinha trabalhado na área jurídica, mas foi muito começo, eu, né, ganhava muito pouquinho, enfim. Aí falei, vou prestar os dois. Eu passei nos dois. Aí quando eu vi o resultado, falei, e agora o que eu faço? Quando eu vi a diferença salarial e o que ia proporcionar a área comercial do banco, falei com os meus pais, meu pai, você é jovem ainda, vai para a área comercial e experimenta, se não der certo, você volta para o direito. E deu tão certo que eu fiquei 15 anos no banco. Eu amei o que eu fiz, e eu falo para você, Sandro, foi a melhor experiência na minha vida profissional para eu dar continuidade e também para eu estar hoje no poder público, na política. Por quê? Quando você está num setor privado, você trabalha com metas, você trabalha com cobranças, você tem que entregar resultado. Então, isso te faz uma pessoa diferente, né? Eu falo que todos nós deveríamos passar por essa experiência profissional. Então, isso me preparou muito para o público. Inclusive, quando eu fui pedir demissão, meu superintendente não queria que eu saísse do banco. Ele falou, não, eu não quero que você saia, pelo amor de Deus, você está dando resultado. E eu dava muito resultado mesmo. Cheguei até a ir tomar café com o presidente do banco. Ele levava a gente em jantares, né? Os que ficavam em destaque de vendas do banco. Tive até uma situação muito legal que eu carrego para minha vida com o Dr. Roberto Setúbal. Se der tempo, eu conto rapidinho, até para servir de exemplo, né, sobre o que eu continuo fazendo até na política. E aí eu fui e decidi ir para a área comercial, e lá eu fiquei 15 anos. E quando... eu estava te falando, que eu falo bastante, até me atropelei. O superintendente não queria me mandar embora. Não, você tem futuro no banco, você vai ficar... Eu falei, mas eu não quero mais, eu quero uma experiência nova. E eu já tinha tido esse convite de trabalhar em São Paulo, na assessoria do vereador na época, o Coronel Telhada, que era próximo da minha família. Daí ele falou assim, Kézia, eu não tenho medo de você não conseguir ir para outra área, porque eu estava insegura, né, 15 anos bancária. Ele falou, não, quem trabalha num banco como o Itaú, com os desafios que tem, vai trabalhar em qualquer lugar. Falei, então me deixa experimentar essa experiência nova, e se não der certo, eu volto aqui para o banco. Ele falou, então tá bom, você está de portas abertas. Né? E realmente, nesse período que eu fiquei no público, eles me convidaram várias vezes para voltar. Eu tenho uma amiga hoje, que ela tá na diretoria do Itaú, vira e mexe, ela manda mensagem. Mas agora ela até fala, não, agora você está indo muito bem aí, né? Mas eu falo que, assim, eu tive uma experiência no banco que eu ficava muito em destaque de vendas de consórcio. Mas por quê? Porque chegava aquelas metas que eram, assim, assustadoras, e eu ligava para os meus clientes, eu tinha um grau de relacionamento tão grande, tão amoroso com as pessoas, de tanta proximidade, que até isso mudou nos bancos, né? Antes a gente era amigo do gerente, o gerente era amigo do cliente, hoje já não é mais assim. As pessoas são amigas das máquinas, diz que não sei o quê. Só fala com gravações, você não tem telefone para falar com ninguém, enfim. Infelizmente. A tecnologia ajuda muito, mas também dificulta muito as relações humanas, né? E aí, eu era de uma época que a gente ia almoçar na casa do cliente, levava documento para o cliente assinar, né? Tinha confiança. E aí, eu ficava em destaque, porque eu ligava para o meu cliente e falava, seu fulano, o que você precisa, Kézia? O que você precisa para fechar sua meta? Eles queriam me ajudar, né? Eu falava, não, vou explicar para o senhor o que o senhor vai ter. Então, eu fechava as minhas metas, assim, com muita facilidade. Relacionamento. E aí, eu fiquei em destaque vários meses e eu fui tomar um café com o Dr. Roberto Setúbal em São Paulo, no Jabaquara, que ele queria conhecer a gerente que ficou em destaque. Assim. Aí, eu fui com o meu superintendente, com o meu diretor, na época, na minha área. E ele fica num prédio, o Jabaquara é a central do Itaú, São né? 6, 8 prédios iguais. Um deles é da presidência, que fica reservado. E a gente subiu o elevador. E assim, eu tinha me arrumado, é óbvio, né? Pra ir, feito escova no cabelo. E eu tava com os dois. Quando abriu a porta do elevador da sala dele,
E eu nem prestei atenção que eles já tinham ido, porque a secretária já tinha aberto a porta, e eu não vi que o Dr. Roberto estava na porta. Eu só olhei para o lado e tinha uma senhora arrumando o espaço, a sala, limpando, passando pano. Uma senhora vestida com uniforme da empresa de limpeza, de touquinha, só que uma senhora muito linda. Eu lembro os olhos verdes, sabe? Assim, muito uma pele, uma senhora com brilho, uma coisa diferente. Eu olhei para ela, falei, nossa, como a senhora é linda. Aí ela olhou para mim e falou assim, linda é você, tá toda arrumada, toda produzida, ai que linda, cheirosa. Eu falei, não, linda é a senhora que tá de macacão, trabalhando, limpando o ambiente pra gente, pra ficar agradável, e a senhora tá linda, sem maquiagem, sem nada. E comecei a conversar com ela perguntou quem era eu, de onde eu era, e eu nem me toquei que o presidente do banco tava com a porta aberta, esperando pra eu entrar lá, Sandro. E eu, com toda a minha simplicidade, né, aí me abracei, dei um beijo nela, tudo. Quando eu olhei, eles estavam me aguardando na porta. Aí eu, nossa, me perdoe, né? Pedi perdão pro presidente, pro Dr. Roberto. Me perdoe, né, Dr. Roberto? Eu fiquei falando com a senhora. Não, fica tranquila. Aí nós entramos, ele pediu um café. Aí quando a gente sentou, ele falou assim, eu queria tanto conhecer essa moça que fica em destaque no banco já há tanto tempo, que você está se destacando, a agência está se destacando, está dando resultado, enfim. Porque eles tinham a ideia de uma promoção para mim, né? Ele falou assim, já tinha ouvido falar da sua superintendência e dos seus diretores muito bem de você, mas hoje eu entendi por que você tem sucesso, Kézia. Eu falei, doutor, mas a gente nem conversou, né? Eu brinquei, ele falou assim, não precisa nem conversar. A atitude que você teve quando você se deparou com aquela senhora limpando aqui o espaço, o presidente do banco, que sou eu, aqui desse lado, e você foi dar atenção para aquela senhora, a forma com que você tratou ela, o carinho e a atenção que você deu para ela, sem precisar de nada em troca dela, me mostrou quem é você. Ó, até me arrepia. Eu falo que essa história eu vou levar para o resto da minha vida. Ele falou assim, para mim já provou quem é você, eu não preciso, se eu não ouvir mais um A da tua boca, eu já sei quem é você. Você se destaca porque você trata por igual o presidente do banco e a pessoa que faz a limpeza no banco para nós. Então, esse é o seu diferencial. E é isso que eu carrego, que eu levo para o mundo público, para a política, que é a humildade, a simplicidade, tratar as pessoas por igual. Para mim, não tem diferença, Sandro. Se eu precisar sentar na calçada com um morador de rua porque ele precisa ser ouvido, eu vou sentar. Se eu precisar sentar com o presidente de um banco, eu vou sentar. Com o presidente da República, com o governador, com o prefeito. Todos nós somos capazes. O diferencial de cada um de nós está aí, né? É a nossa humildade, é a nossa simplicidade e o nosso relacionamento com pessoas. E isso a gente leva para o resto da vida. Que história bonita, não, Kézia? Essa passagem com né? a senhora que fazia limpeza e o presidente do banco, né? É isso. Não precisava de mais nada, né? Ele viu, né? E é isso. E a gente fica imaginando, né? Puxa, fez um primeiro mandato e agora no segundo? O que você pretende fazer? Vai buscar o quê? Olha, Sandro, eu sou ansiosa, né? Eu tenho alguns defeitos que são positivos, mas também eu tenho que controlar, mas são positivos para os resultados também. Então, esses dias eu estava falando com o deputado que já me mandou essas emendas, né? Porque o HU precisa de uma emenda para compra de uma... É uma cadeira que eu não sei explicar tecnicamente, que a doutora Ana Carolina me explicou, e o doutor Evaldo, que são os presidentes da Faculdade de Medicina. E é uma cadeira que trata várias doenças da mulher, né? Que podem ser, através dessa cadeira, que podem ser resolvidas de uma forma muito mais sucinta. E é muito, muito importante, muito legal. E ela conseguiu... o apoio de um hospital para deixar essa cadeira, para ela fazer uma experiência por um tempo. Ela está tendo uma experiência muito positiva. Então, eu já liguei para o deputado para agendar, para ele vir visitar, para ver se ele consegue uma emenda para eu direcionar ao HU, porque eu sei que eles têm a necessidade dessa cadeira que vai ajudar, né? O que talvez teria que ser cirúrgico nesse aparelho, através dessa cadeira, eles chamam uma cadeira, não sei tecnicamente, eu não vou falar para não errar, mas ajuda até a mulher não precisar fazer cirurgia, enfim, é um tratamento. Então, eu vou trazer o deputado, se der tudo certo, quero que ele conheça e já estou batalhando para a emenda, para o HU essa emenda.
Então, eu vou dar continuidade a todo o meu trabalho que eu construí, né? Já estou com umas ideias de projetos diferenciados. Eu fiz a indicação para o governo do Luiz Fernando, né? Do governo atual, do prefeito atual, de um centro de tratamento do autismo, que nós sabemos que Jundiaí precisa muito voltar os olhares para essa pauta. A gente tem muitas pessoas na fila de espera da APAE, a APAE não está mais dando conta, e olha que a APAE, eu conheço muitas pessoas de lá, diretores, eles fazem jantares, eles fazem várias ações para conseguir valores, para poder apoiá-los, para poder, né, desenvolver mais trabalho lá, enfim, fora o que eles têm aí de apoio da prefeitura, mas já está ficando pequeno demais, não tem espaço, as filas são muito grandes de espera para tratamento. Então, nós precisamos desse olhar. A socialização também dessas crianças na sala de aula é muito difícil. Por quê? Eu tive alguns exemplos no Pedro de Oliveira, que é na região onde eu atuo, uma das regiões no Pedro fica na Ponte São João. E o Pedro de Oliveira, eles têm o problema de uma sala que são 32 alunos, sendo 3 com autismo grau severo. E, infelizmente, eles estavam sem nenhum suporte com auxiliar de sala. Porque também não se acha o profissional capacitado para isso. E quando se coloca um profissional, são como se fossem, como se eles estivessem fazendo um estágio. Então, é pago muito pouco. E esse profissional também não entende e não sabe como se cuida e se trata de uma criança no nível 3 de autismo. Então, a gente tem que voltar rapidamente, urgentemente, o olhar para o autismo em Jundiaí. A gente sabe que aumentou muitos laudos, muitos casos, mas a gente precisa ter esse olhar, precisa de ter ou a parceria com algum instituto que trata, instituto particular que venha prestar esse serviço para a prefeitura, ou então construir um centro que vai ser mais demorado, mas que vai dar um resultado positivo. Eu trouxe esse profissional. Eu convidei uma pessoa, ele veio de Recife, que eu conheci o trabalho dele através de um casal de amigos, e ele faz desde da construção do espaço, do projeto, até entrega pronto para o município, inclusive com a contratação dos profissionais corretos para cuidarem da criança e do adulto e do jovem com autismo. Ele entrega tudo pronto, mas a gente sabe que é mais demorado, né? Mas eu trouxe ele até a prefeitura, ele fez uma reunião com os responsáveis da saúde, da educação, né, com todos os responsáveis, e eu fiz uma indicação para que eles ou partam aí para a opção do centro de referência, né, buscar um recurso para isso, ou alguma parceria com algum instituto particular que atenda o poder público, porque da maneira que está bem difícil. Então, eu quero dar continuidade a essa pauta que é muito importante. O que eu sinto também, eu quero fazer um projeto, eu já estou meio que desenvolvendo, escrevendo, é um projeto voltado também para os idosos. Eu acredito que Jundiaí precisa ter urgente, fazer algumas parcerias para ter centros também que levem os idosos, que passem o dia com os idosos dentro de uma ambiência que eles, entre eles pratiquem atividades físicas, atividades psicológicas, né, que vão mexer com o psicológico deles, aula de dança, atividades que saem dos centros comunitários, mas vão como se fosse um centro-dia, que ele fica o dia inteiro para ter essa convivência entre ou com outros idosos, porque a gente sabe que eles gostam muito de conversar, de dividir esse momento, e muitos sentem essa falta de ter companhia. Às vezes ficam com alguém, tem alguém para cuidar durante o dia, mas eles sentem falta de alguém para ouvir, para eles descontraírem, né? E eu acredito que tem que ter um olhar também mais voltado para o idoso. Eu vou continuar minhas políticas públicas trabalhando com maior amor o atendimento das pessoas, o que eu puder trazer de mais emendas para a saúde, para ajudar, porque a gente sabe que está bem sobrecarregado o nosso querido Hospital São Vicente, mas está bem sobrecarregado. E eu vou lutar aí para que, se Deus me der a oportunidade, eu ocupe aí outros cargos, porque através de outros cargos eu também tenho oportunidade de mandar eu mesma emendas para a minha cidade e poder ajudar mais ainda, né?
Bom, você que está acompanhando aqui o Zep Topcast, a gente pede para você escrever aí o que a Kézia deve fazer nesse segundo mandato. Se você coloca o bairro, fala qual é o problema, quem sabe a gente consiga estreitar essa relação e quem sabe a solução venha nos próximos anos, né? Sem dúvida. E eu estive algumas semanas num culto e o pastor Gabriel, que eu gosto bastante, fez algumas revelações. Eu estava no fundo, não sei se você me viu, mas ele fez algumas revelações em relação a você. Ele falava que você vai assumir algumas responsabilidades. O que passou pela sua cabeça quando ele falou isso antes do segundo turno das eleições? Sandro, eu não te vi naquela noite, não tive o prazer de te encontrar, você e sua esposa, mas foi realmente uma noite muito especial. E eu tinha tido o convite, né? E como sempre, agendas lotadas e cheias de compromissos. E eu desmarquei até um compromisso, porque eu senti muito no meu coração que eu deveria estar lá. E eu já tenho aí uma vivência, né, familiar de muitos anos. O meu pai criou a gente dentro de uma igreja, né? Mas ele também teve uma experiência de vida com várias religiões, então eu respeito a religião de todos. Mas eu tive muito essa vivência com a igreja evangélica, né? Sempre fui uma pessoa cristã, e a gente acaba tendo algumas sensações, né? Alguns sentimentos que nos incomodam. Então, quando vem aquele recadinho, vai naquele lugar, vai ouvir, né? A gente tem que sempre ir pela guia do que está vindo aqui, que nada mais é do que os recados de Deus, né? E aí eu fui e fiquei assim, não imaginava que ele fosse me chamar, né? Ele me pediu para eu levantar, você viu lá. E ele teve revelações muito fortes e, ao mesmo tempo, muito lindas também sobre mim, sobre minha vida, inclusive sobre a minha carreira. E uma delas foi essa, né? Sobre ocupar um cargo, enfim, um cargo maior. Eu acredito que hoje o meu resultado dessa minha campanha, né, dessa eleição, foi um resultado muito positivo. E também pela minha experiência como pessoa, a minha experiência profissional, que é óbvio, tenho muito a crescer, muito a aprender, né? Nós somos passageiros aqui e a gente está cada dia para aprender mais. Eu amo aprender, conhecimento é maravilhoso. E óbvio que eu tenho muito a crescer, mas eu também tenho um grande diferencial que eu vejo que é o amor pelo que eu faço e o propósito único na política, que é ajudar as pessoas e ver... obviamente, Jundiaí é uma cidade próspera, uma cidade que cresceu muito, mas a gente sabe, principalmente a gente que está lá na ponta, que tem ainda muitas coisas a melhorar, a gente precisa trabalhar muito, saúde, educação, enfim, acabei de citar aqui. E eu sei que eu tenho já várias ideias e projetos para isso. E com essa votação, eu tenho a oportunidade, sim, de assumir a presidência da Câmara, né? Aqui a nossa Câmara Municipal para o próximo biênio. E se Deus me der essa oportunidade, como ele disse lá, e todos conseguirem entrar num consenso, eu vou batalhar por isso também. Eu acredito que vai ser a cadeira, né, que ele disse, que ele comentou, e se Deus tiver uma cadeira maior também, eu tô pronta aqui, já falei para ele, para cumprir a missão que ele me deu aqui na Terra, com o maior amor do mundo. E você não seria a primeira mulher presidenta da Câmara, né? A Ana Tonelli já foi, né? Ela foi. Ela foi a única, né? A única até o momento. Eu brinco muito, né? às vezes eu passo pela prefeitura e uma vez, uma dessas visitas que eu fiz, eu brinquei com o prefeito, porque eu fico o corredor dos quadros dos prefeitos, né? E eu brinquei com ele, falei assim, mas esse corredor aqui é muito machista, brincando, né? Só tem homem. Falei, precisa agora colocar um quadro bem bonito da primeira prefeita de Jundiaí. Aí ele falou, eu também acho que tem mesmo. Então, assim, quem sabe a gente não começa a quebrar todos os paradigmas que, na verdade, não tem que existir. Que nós somos todos capazes, Sandro. Quando a gente se dedica, você tem a sua profissão, né? Eu era sua fã quando eu te via na TV. É verdade, você também
é um ídolo para muita gente, né? Porque a gente viu o Sandro falar, nossa, o Sandro vai entrevistar, vai que chique, né? Enfim, e você tá lá, você cresceu porque você se dedicou à sua profissão, né? Porque a gente, pegar um diploma é muito fácil, mas pegar o diploma, sentar numa cadeira e ficar olhando para ele não vai dar em nada, né? A gente exige dedicação, exige abrir mão de várias coisas, abdicar de várias coisas, né? Então, a gente sabe disso. Mas eu tô aqui para essa missão. E se Deus me der a oportunidade, quem sabe mais para frente, Jundiaí não elege uma prefeita, uma mulher aí para... E não por ego, nem por poder, gente. Pelo amor mesmo de poder falar. Eu vou ter na mão oportunidades daquilo que eu já enxergo diferente. E eu sei que muita coisa pode mudar. E eu vou ter essa oportunidade na mão. Existe uma possibilidade de você assumir a prefeitura num curto espaço de tempo. É claro que é uma conjugação de fatores, eu não vou entrar em detalhes, não vou falar nomes, mas existe uma conjugação Sim. de fatores que o presidente da Câmara pode assumir a prefeitura. Passa pela sua cabeça ser você essa pessoa? Passa. Passa, eu acredito, né? Mais uma vez, você estava lá comigo, você viu que culto maravilhoso, né? Ele tem o dom de revelação do Espírito Santo e eu tenho certeza que foi Deus que colocou aquelas palavras na boca dele. Então, eu acredito que se for a vontade de Deus, estiver escrito aí, no meu caminho, na caminhada da minha vida, para eu passar por essa experiência, se der tudo certo, eu conseguir assumir como presidente da Câmara e até lá não tiver nada decidido sobre o que nós sabemos que está ocorrendo agora aqui na nossa política de Jundiaí, se eu tiver que assumir esse cargo para até que as coisas se ajustem, eu vou fazer com o maior amor do mundo, com maior dedicação e com maestria pela população de Jundiaí, não por mim. E você sabe que tem uma pergunta clássica, né? Todos os repórteres gostam de fazer essa pergunta e eu não vou ficar ausente em relação a isso. A Kézia assumiu a prefeitura. Pode ser agora, pode ser daqui a alguns anos. O que você faria? A primeira coisa que você faria? Nossa! A primeira coisa que eu faria... Obviamente que a gente está lá e eu sei como funciona, né? A gente tem que sentar e estudar as condições financeiras, né? O que a gente vai encontrar, porque nem tudo... A gente tem sonhos, objetivos, tem projetos, mas a gente precisa do recurso para desenvolvê-los, né? Eu, primeiramente, realmente eu iria sentar com as pessoas que eu sei que são pessoas de confiança e que sempre trabalharam para o bem de Jundiaí, de uma forma ou de outra, e eu ia estruturar o que nós temos de recurso para que a gente pudesse começar aí uma história voltada realmente à educação e algumas melhorias na saúde. Então, eu já iria olhar para o autismo e para algumas deficiências também, que não é o autismo, mas que está muito... está precisando de muita assistência, que está falhando muito, algumas doenças... deficiências, que são às vezes deficiências mentais, que não estão dentro do autismo e que eu sinto, porque eu converso com muitas mães que estão tendo muitas dificuldades, então eu ia olhar realmente para esse lado das deficiências mentais e físicas, do autismo, né? Se não fosse o centro de referência que não tivesse recurso para isso, não sei te dizer, porque eu não sei como que está hoje lá, mas que fosse uma parceria, né, com uma instituição aí particular que possa já atender, porque hoje eu sei que a fila de espera na PAI tem mais de 600 crianças. Eu sou procurada por muitas mães de crianças com autismo. Eu sei o quanto elas sofrem. Essas mães não têm vida própria, elas não conseguem ter o tempo para elas. Se elas colocam na escola, a escola não consegue dar esse suporte. Não existe essa socialização que é pregada, né? Porque se não existe uma pessoa preparada para cuidar dessa criança na sala de aula, não existe socialização. Então, algumas coisas que eu vejo de fora, que eu estou lá vivendo, né? Que eu vejo a real, eu iria tentar mudar um pouquinho, nem que fosse num curto prazo de tempo, mas eu ia tentar mudar isso no autismo e em algumas deficiências mentais e físicas que não são muito olhadas, são esquecidas. Eu já fui procurada por mães
E também essa parte da educação, de psicólogos dentro das escolas, diariamente acompanhando as crianças e nas salas de aula, as pessoas preparadas para a socialização das crianças autistas. Para mim, seria a minha primeira atitude. E por que a Kézia falou que a primeira coisa tem que sentar e olhar as contas? É muito fácil de entender isso. Na sua casa, você ganha 10, aí você tem 2 filhos. Um pede 4, outro pede 4, aí você gasta 3 para comer, 2 para o transporte. O que aconteceu? Não dá, não tem tanto dinheiro. Então é isso que as pessoas sérias fazem em todos os lugares do mundo. Eu já viajei por vários lugares e todo lugar do mundo é isso. O segredo, não pode gastar mais daquilo que você ganha. E você tem que ter investimento. Como é que você faz isso? É preciso ter responsabilidade naquilo que você faz. Exato. Né? Os presidentes dos partidos têm ascendência sobre os vereadores? Nem todos. Nem todos. Se ele fala assim, olha, eu quero verde, o vereador pode falar, não, eu quero azul. Pode. Pode. E qual o risco dele não seguir a determinação do presidente? Olha, eu acredito assim, quando você tem um grupo, que é um grupo que está sempre unido, que é um grupo verdadeiro, que é um grupo leal na política, que ainda existe isso, né? Um grupo fortalecido e que eu acho que tem que ter, é muito fácil de você saber que você pode contar com aquele grupo. Mas a gente sabe também que, contrapartida, muitos não agem assim. Não existe essa lealdade, né? Para alguns na política. Eu ia te perguntar isso. Na política tem lealdade? A gente vê mais em Brasília, né? Que um fala uma coisa, faz outra, e tem um jogo daqui, um jogo de lá. Aqui no município, o que você sugere? Eu acredito que muitos ainda têm essa lealdade. Mantém. Muitos, assim, não tantos, né? Não, tem bastante ainda. Se a maioria mantiver o fio do bigode, que são 3 mulheres, né? 16. Se mantiverem o fio do bigode, pode ser que dê certo. Eu vejo que ainda tem, porque eu tô lá muito próximo, né? Dos vereadores, das pessoas e... Inclusive, eu tenho pessoas que convivem comigo e que são aquele tipo de pessoa que honra o que fala, entendeu? Como o fio do bigode que você disse. Vou estar com você, o meu voto é seu, e se não for você, ou talvez não vote em outra pessoa, sabe assim? Então, você vê que tem companheirismo, tem lealdade. Então, tem ainda muita gente assim, que vem de valores, de princípios, de educação. Mas também a gente sabe que tem os outros que... na política não tem princípio nenhum, né? Quer chegar lá em cima. E a qualquer preço. Custe o que custar. E tá de um lado hoje, amanhã tá do outro, né? Eu não, eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que ter posicionamento, tem que lutar pelos nossos objetivos na política, porque o meu objetivo é só um. O que eu brigo para eu conseguir, o que eu luto para eu conseguir é para ajudar e para dar retorno à população. Não é nada para mim. Né? Eu não tenho essa ilusão, essa vaidade de querer, porque eu vou ser presidente da Câmara. Não, pelo contrário, a responsabilidade é maior, a gente tem uma agenda muito mais cheia, muito mais lotada, porque tem que acompanhar o prefeito também em muitas ações deles, né? E eu sou uma pessoa que gosto de estar presente, gosto de participar, gosto de vistoriar, gosto de acompanhar, então se eu puder, eu não deixo na mão de ninguém, eu gosto de estar presente. Então eu sei que é muito mais trabalho, mas eu sei que também abre o meu leque de oportunidades na política para eu poder conseguir algo maior, para eu ter a oportunidade de ajudar muito mais, entendeu? Kézia, se as pessoas quiserem te procurar nas redes sociais, quiserem te procurar na Câmara, como elas devem proceder? Olha, as minhas redes sociais são @Kézia Jundiaí, Kézia com Z e Q e Z. E na Câmara Municipal, ficamos no 3º andar, sala 31. Eu não fico todos os dias na Câmara, porque eu fico muito nas ruas, eu vou visitar, que nem agora eu estou fazendo uma agenda, Sandro. Estou alinhando com o Caio uma agenda para eu voltar nos comércios, nos lugares que eu fui, nos bairros, para eu agradecer aqueles que me apoiaram. Né? Eu quero ir nas casas que me receberam, que fizeram reuniões para mim, para eu poder agradecer as famílias, né? Então, eu estou fazendo uma agenda que é mais de agradecimento agora ao resultado. Então, eu estou bastante na rua, mas toda terça-feira
eu fico... tem a sessão, então eu já aproveito para ficar a tarde toda, até a hora que terminar os atendimentos, para atender as pessoas que ligam e querem agendar. E também, se a pessoa não pode ir na terça, eu atendo em outros dias, encaixo e vou até a Câmara para atender. Mas eu não sou de ficar muito na Câmara, porque só se tem algum serviço pontual, algo que eu tenho que ir lá assinar, ou alguma reunião. Senão, eu fico para a rua atendendo as pessoas, né? E tem também o telefone da nossa assessoria, que agora eu vou pegar para vocês no meu celular, porque eu esqueci. Pode pegar. Porque é muita coisa na minha cabeça. Pode ter a colinha, não tem problema nenhum. Porque eu tenho um monte de número e aqui, a assessoria da Kézia. Aí, a pessoa liga para minha assessoria, agenda, se vocês não puderem... Quanto tempo para cada pessoa, Kézia? Depende, às vezes tem pessoa que vai lá e fala rapidinho, tem pessoa que demora bastante. Ai, tem, porque assim, olha... por exemplo, essa última mãe que eu atendi, que estava com autismo, com o problema do autismo. A Kézia está procurando o número. Não, é que aqui o meu telefone, não sei por que não atualizou o telefone da assessoria. Mas o Caio já vai me mandar aqui, ó. Aí, é porque assim, gente, a gente fez um programinha para as pessoas ligarem para esse número e já vai direto para a Thaís, que cuida dessa parte, né? A Thaís e o Caio. E só que o primeiro contato, ele é eletrônico, aí a pessoa manda a demanda e já vai para a Thaís, e a Thaís retorna o contato para a pessoa. E esse telefone mudou. Então, tinha desde o início do meu primeiro mandato, aí ele acabou mudando, porque deu um probleminha, a gente teve que mudar, e esse novo eu não guardei. Eu não tô localizando ele aqui, porque eu tô com 1 milhão de mensagens para responder. E para quem não sabe, aqui, a Thaís e o Caio são os assessores da Kézia, que trabalham na Câmara Municipal. Que me ajudam muito. Obrigada, Thaís e Caio. Viu, Caio? Obrigada, ele já mandou aqui. Que rápido, não? Ele é muito rápido. É jovem, né? Tá esperto demais, jovenzinho. É 11, gente. Vamos lá, 11 9 7728 7218. 11 97728 7218. Aí eles já vão entrar em contato, retornar e agendar. Que pode ser às terças, logo após o almoço, ou o dia que a pessoa puder, eu vou até eles para atender. Ou, se for na casa da pessoa, a gente está à disposição. Tá bom? Só mais uma explicação, eu falei do pastor Gabriel, é um pastor que viaja o Brasil, viaja o mundo inteiro. Isso. Ele prega e faz revelações, ele fala sobre coisas que poucas pessoas sabem, algumas vezes só mesmo a própria pessoa sabe. Ele conta algumas passagens e é impressionante, né? Ele previu o desastre em Porto Alegre, lá em janeiro, ele previu que isso ia acontecer, inclusive está no Instagram dele essa previsão. É verdade. Ele não fala previsão, ele fala outro nome. Mas... ele fala... Não é que ele... É um outro nome. É um outro nome. Mas pra gente é previsão. A gente sempre... Revelação. Revelação. Ele fez uma revelação. E eu encontrei, ele disse que vai vir aqui no Zep Topcast. Que legal. Então a gente espera que ele venha logo e que várias dessas revelações que ele fez... que a gente torce para que elas sejam verdade. Amém. Olha, eu já estive em um outro culto dele. Esse que eu fui foi o segundo. E no primeiro, ele fez uma revelação para uma pessoa que eu vi, né, pessoalmente. E depois eu conversei com essa pessoa e ela disse que uma das revelações já foram encaminhadas, inclusive já aconteceu. Então eu acredito que é um dom que ele tem mesmo, né? E que... ele tem uma cautela muito grande para usar disso, né, para não se tornar ser visto aí como as pessoas acabam nossa necessidade, né, acaba levando aí a tê-lo como um herói ou algo assim, né, mas na verdade não é. Ele tem o dom de Deus, de revelação, e ele pratica isso pelo mundo inteiro, né, mas vai ser sensacional se ele vier aqui, vocês vão amar. Ele diz que vem. É só questão de agenda. Como ele viaja muito, né?
Então a gente aguarda isso. Espero que você seja muito feliz. Obrigada, nos Sandro. próximos 4 anos, né? Não só agora, mas como nos próximos 4 anos. E que a sua vida seja marcada por sucesso e vitórias. Amém, amém. Olha, eu já tô sendo, gente, muito, muito abençoada por Deus, porque quando eu vi o Sandro na TV, eu falava, quem sabe, um dia o Sandro me entrevista. E eu tô aqui com o Sandro, então pronto, Mas só bênção de Deus. eu já chamei a Kézia algumas vezes, fiquem vocês sabendo, por conta da agenda dela, ela não conseguiu vir antes, né? Kézia, muito obrigado. Obrigada, você é muito querido. gentil, muito simpática. E a gente espera que você tenha muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada, Sandro. Obrigada pela oportunidade. Eu me senti muito à vontade aqui. Parece que eu estou conversando em casa com meus irmãos. Você é uma pessoa muito simpática, muito gentil. Que Deus abençoe muito os seus sonhos. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Eu desejo que Jundiaí vá cada vez melhore e cresça e que sempre tenha no poder pessoas na liderança, pessoas que têm amor pelo que fazem e que se dedicam a oportunidade de estar na política para fazer o bem para todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade, contem comigo sempre, que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.